Sejam muito bem-vindos ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para a nossa segunda parte da aula Cristão vota em partido de esquerda? Muita gente já está me perguntando qual é a resposta dessa pergunta, mas a gente está trabalhando todo esse tema em 3 partes. Nós já abordamos na aula passada qual é a nossa cosmovisão, qual é a base da nossa cosmovisão, e aí nós agora chegamos nessa segunda parte, onde a gente vai trabalhar um pouco sobre a nossa cosmovisão de uma forma geral, que a gente compreende sobre determinados assuntos. E hoje a gente vai estar entrando nesse ponto que é muito importante. Eu gostaria muito da atenção de vocês. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca. Com gratidão a Deus, eu estou nesse exato momento acessando aí o seu dispositivo. Deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo, passe para o maior número de pessoas possíveis. Vai ser uma aula assim bem didática, mas ao mesmo tempo também bem prática, para que você possa assimilar o conteúdo da melhor forma possível. Antes da gente entrar na aula, eu vou fazer uma oração. Gostaria que você orasse junto comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer e louvar ao Senhor por esta oportunidade, ó Deus, de estar junto aqui com pessoas tão incríveis que resolveram acompanhar aqui o nosso conteúdo, as nossas aulas, ministrações, dicas. Obrigado por cada inscrito aqui do nosso canal. E se há pessoas ainda que não são inscritas, ó Deus, que elas possam se inscrever, e tudo para a glória do Senhor. Obrigado, ó Deus, pela primeira aula que tivemos. Agora nós estamos indo para a segunda aula, e eu sei que o Senhor vai falar muito em nosso coração. Conceda a mim graça, sabedoria, para que eu possa ministrar e que todo o conteúdo aqui proposto seja para a edificação da tua igreja, do aprendizado, ó Pai, de todos nós, cristãos. E nós precisamos nos posicionar com relação a esse assunto tão importante, que é a questão da política. Devolvemos a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, amadas irmãs, na aula passada a gente viu todo esse conteúdo que está aparecendo aí na tela do seu dispositivo. A gente compreendeu que o cristianismo é a nossa cosmovisão. Aprendemos na aula passada que todo ser humano tem uma cosmovisão. Nós cristãos somos movidos aí pelo cristianismo, que é a nossa cosmovisão. Não é apenas uma religião, mas é a forma como nós enxergamos o mundo e a partir daí a maneira de sentir, pensar, falar, agir e se posicionar será de acordo com a nossa cosmovisão, que é o cristianismo. E, no geral, o cristianismo crê na existência de um Deus. Então, é uma cosmovisão teísta. Esse Deus, ele criou o universo. Ele criou o ser humano e ele se revelou ao ser humano através da criação, em primeiro lugar, que é a revelação geral, e, de forma específica, através da Bíblia, que é a revelação especial, dada por Deus diretamente ao homem, e o homem transcreveu a sua revelação, e aí todos os escritos originaram a Bíblia. E a Bíblia é a revelação especial de Deus. E por que a Bíblia é a revelação especial de Deus? A Bíblia, ela é inspirada por Deus, infalível, inerrante, e por isso ela é autoridade em questões morais, comportamentais e religiosas, sendo ela totalmente suficiente para estabelecer princípios para a nossa cosmovisão. Então, a Bíblia, ela é a base da nossa cosmovisão. Pois bem, então a partir de agora, a gente vai entrar num ponto importante. Agora a gente vai estar trabalhando um pouquinho sobre a cosmovisão cristã. Então, no geral, o cristianismo, que é a cosmovisão cristã, né, que é a cosmovisão que nós cristãos temos, seguimos, e eu preciso que você que está me assistindo nesse momento tenha um entendimento. Se você é cristão, você é movido por essa cosmovisão, a cosmovisão cristã, o cristianismo. Então, o cristianismo, em primeiro lugar, ele vê Deus agindo no mundo que o mesmo Deus criou e sustenta. Ou seja, dentro da nossa cosmovisão, existe um Deus. Então, esse Deus, além dele ter criado todas as coisas, ele continua sustentando. Por quê? Existem cosmovisões no mundo
que até acreditam na existência de Deus, mas acreditam que Deus fez todas as coisas, pegou ali o trem das 11, pegou um avião e desapareceu. Sumiu do mapa, mas nós cremos que Deus continua sustentando a criação. Um grande exemplo disso é a presença atuante dos milagres. Gente, a própria vida é um milagre. A própria organização de todo o cosmos é um milagre. Eu postei recentemente aqui no canal um vídeo, uma palestra, onde um irmão, que também é físico, químico, ele faz, ele alia fé e ciência, explicando o universo, a Terra e toda a vida, tudo aquilo que aconteceu desde lá do início, que vem acontecendo e que ainda acontecerá, coisas ligadas à ciência. Então ele vai falar a respeito do corpo humano, a respeito da Terra, a Lua, a questão da natureza, e tudo isso aponta para a existência de um Criador. Isso é a revelação geral de Deus, através da criação. E a gente vê, por exemplo, a Terra localizada num ponto ideal para que houvesse vida. Se a Terra fosse um pouquinho mais próxima do Sol, todo mundo morreria queimado. Fosse um pouquinho mais distante, todo mundo morreria congelado. E a gente vê milagres e milagres acontecendo o tempo todo. Então, isso é uma prova da presença de Deus e ele agindo no mundo, sustentando a lei da gravidade, né? A questão de passar muitas das vezes asteroides aí perto da Terra e nunca atingir a Terra. Isso é Deus sustentando a sua criação, né? Ele continua sustentando. Então, o que é a criação? Quando você pega a sua Bíblia, que é a base da nossa cosmovisão, então a Bíblia é a palavra de Deus, totalmente inspirada, inerrante, infalível, suficiente e autoridade sobre nós, porque é a palavra de Deus, é a revelação especial de Deus, e vale ressaltar que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então é toda a Bíblia. Quando a gente vai no primeiro capítulo da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, a gente já percebe a narrativa da criação da terra e tudo que nela há. Então, a criação é a maneira como Deus criou o mundo e tudo o que nele há, incluindo as pessoas que ele fez conforme a sua imagem, conforme sua própria imagem com o propósito final de mostrar a sua glória. Então, a criação é o primeiro ponto aí da nossa cosmovisão. A base da nossa cosmovisão é a Bíblia. Então, a Bíblia traz o relato da criação. Traz, inclusive, a maneira como Deus criou o mundo. Ele criou todas as coisas através da sua palavra. O universo, o mundo, todas as coisas foram criadas através da sua palavra. E disse Deus, haja. Você lê a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Então, outras cosmovisões seculares sustentam que, por exemplo, o mundo surgiu do nada, através do Big Bang. E as coisas foram evoluindo ao longo de milhares, bilhares, trilhares de anos. Mas isso é uma narrativa secular, que o homem elaborou, que o homem fez. Agora, nós temos a revelação especial de Deus, o Criador Todo-Poderoso. E segundo a Bíblia, nós entendemos que a criação é a maneira como esse Deus criou o mundo e tudo que nele há, incluindo as pessoas, que ele fez conforme sua própria imagem, com o propósito de mostrar a sua, de se relacionar com essa criação. Amém? Esse é um dos pilares da nossa cosmovisão. A criação, Deus, o autor da criação. Ele criou todas as coisas. Bom, e aí nós temos o segundo ponto, que é a queda. Quando você caminha aí na sua Bíblia, a partir do capítulo 3 de Gênesis, a queda é a maneira como os seres humanos se afastaram do Criador, escolhendo viver por si mesmos, e não para a glória do Pai. Então, Deus, ele criou todas as coisas, lá em Gênesis 1, né, criou em 6 dias, e no 7º dia ele descansou. No 6º dia ele criou o homem, foi a cereja do bolo, o ápice da criação. Somente o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas Deus dotou o homem de livre-arbítrio, porque Deus queria um relacionamento com o homem verdadeiro, que o homem se relacionasse com ele, não de forma obrigatória, mas de forma livre e espontânea. E o homem resolveu desobedecer a Deus. Então, a queda foi a forma como o primeiro casal, a Bíblia traz esse relato, o primeiro casal pecou,
falhou, desobedeceu e se afastaram do seu Criador, escolhendo viver por si mesmos e não para a glória do Pai. Então, após essa queda da humanidade, né, a desobediência, por isso que fala queda, né, quebrou-se o relacionamento. O ser humano ficou sob a condenação de um Deus justo no mundo amaldiçoado pelo pecado. Que a partir daí, o pecado entrou no mundo e o ser humano começou a andar de mal a pior. Porque agora a natureza pecaminosa estava ali no ser humano, e o ser humano começou a se reproduzir, e essa natureza foi passando de geração em geração, e a Bíblia diz que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Bom, mesmo que o homem pecou, a gente pega a Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde, após ali a queda, Adão e Eva desobedeceram, a serpente foi aquela que, né, trouxe a tentação ao primeiro casal, e aí Deus, ele, antes de pronunciar um juízo, ele traz uma mensagem de redenção à humanidade. Gênesis 3,15 vai dizer, né, Deus falando ali com a serpente: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, o seu descendente e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. Então, antes de trazer juízo, né, depois ele fala aqui com Eva com Adão e Eva sobre a consequência do seu pecado, mas Deus, ao invés de condená-los, ao invés de destruí-los, já pré-anunciou uma redenção. Pré-anunciou a salvação para a humanidade pecadora. Então, a redenção é a maneira como Deus age para salvar o seu povo do pecado, porque o pecado, a desobediência do primeiro casal, Adão e Eva, ela trouxe consequências catastróficas, não só para a humanidade, como também para toda a criação. Toda a criação acabou sendo meio que contaminada através do pecado, que é o grande problema da humanidade. Ao longo dos séculos, a gente pega a história da humanidade, a humanidade sem Deus, afastada de Deus por conta do pecado, ela caminha de mal a pior. Por isso que o ser humano por si só ele não pode se salvar. Porque o pecado, a inclinação do homem a partir da queda é desobedecer a Deus, o seu Criador, fazer tudo aquilo que é contrário a Deus, tudo aquilo que é contrário à sua palavra. Então a redenção é essa maneira como Deus age para salvar o seu povo do pecado e da morte, por meio da crucificação e ressurreição de Jesus Cristo, seu Filho. E depois Deus quer transformar nossas vidas pelo poder do Espírito Santo. Então, ao longo do Antigo Testamento, a gente todo tem esse processo, ou esse progresso da redenção, progresso da revelação, onde Deus ele vai firmando alianças de forma progressiva, primeiro com pessoas, depois com uma nação, até chegar no Novo Testamento, onde a gente tem a consumação de tudo isso através de Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio a esse mundo, se encarnou, e aí, né, no Antigo Testamento a gente percebia que tinha a questão da lei, tinha a questão de guardar a lei, 613 rudimentos da lei ali, que o ser humano não conseguiu guardar para alcançar a salvação pelo seu esforço, e aí Jesus toma a nossa morte, toma o nosso pecado, leva o nosso fardo, morre na cruz, porque o salário do pecado é a morte, quem deveria morrer seria nós, mas nós recebemos essa graça através de Jesus Cristo, que morreu por nós, pagando o nosso pecado e o pecado de toda a humanidade. E aí a gente tem agora a ação do Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo através da palavra, da revelação especial, onde a gente precisa ter o entendimento que somente por meio de Jesus nós obtemos o perdão e a reconciliação. Amém? Então isso é a redenção. E depois nós teremos a glorificação, que é a maneira como Deus está cumprindo todos os seus propósitos para o seu povo por meio da presente e futura preeminência de Jesus Cristo sobre o reino eterno de Cristo. Então, a partir de agora, né, após a morte e ressurreição de Cristo, a igreja recebeu a incumbência de ser luz e sal nesse mundo contaminado pelo pecado, levando a mensagem de salvação, levando a mensagem de esperança,
trazendo essa cosmovisão cristã, que de fato é um relacionamento, é um estilo de vida. E agora, como Paulo vai dizer, todos nós cristãos estamos crucificados com Cristo, e agora não somos nós mais que vivemos, mas Cristo vive em nós. A palavra cristão, ela significa pequenos cristos. Então nós seremos esses pequenos cristos, o Jesus mais próximo das pessoas, levando essa mensagem que somente Jesus pode salvar do pecado, o pecado que ao longo de toda a história da humanidade é que tem causado destruição, discórdia, mortes, guerras, enfim, todas essas pragas que existem, tudo de ruim é por conta do pecado, por conta da desobediência e pelo fato do ser humano estar andando cada vez mais afastado do seu Criador. Bom, quem é Deus na cosmovisão cristã? Esse Deus, ele é infinito. Ele não teve começo e não terá fim. Ele sempre existiu. Ele está além do nosso entendimento. Ele é totalmente extraordinário, soberano, magnífico. É o máximo dos máximos. Super, hiper, mega, hiper, max, macro. É indescritível. Ele é infinito. Mas ele também é pessoal. Ele não é um Deus distante. Ele é um Deus que é espírito. Ele está nos céus, mas ele também está aqui na terra. Ele está entre nós, em todos os lugares. Criou todo o universo. O universo tem aí cerca de, infinidade de estrelas, galáxias, planetas, é uma quantidade incontável. Mas Deus, ele olha exclusivamente para cada um de nós, cada ser humano, cada um que foi feito imagem e semelhança dele. O pecado meio que distorceu tudo isso, mas ele trabalhou e continua trabalhando, visando a redenção da humanidade. E esse Deus, ele além de ser infinito e pessoal, um Deus que se relaciona, que vai ao encontro do ser humano visando a salvação, ele é um Deus trino, ou seja, nós temos uma trindade nesse Deus. Temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo isso, gente, está nas Escrituras. E esse Deus trino, ele se revela através da trindade. Pai, na criação, ele foi o que organizou tudo. Cristo, ele foi o ato da criação, o Filho, e o Espírito Santo, ele meio que coordenou ali a criação. E na redenção também a trindade atua junto. Lembrando que é um Deus apenas, porém 3 pessoas. O Pai planejou a redenção da humanidade. O Filho executou. E o Espírito Santo aplica isso no coração das pessoas. Então a gente tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho Jesus Cristo. O Espírito Santo é o Espírito Santo. Ele também é um Deus transcendente e imanente. Interessante, porque o nosso Deus, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, e para ele não tem passado, presente e futuro. Para ele tudo é. Por isso que o seu nome é Eu Sou, vem do hebraico Yahvé. Eu sou o que sou, ele é aquele que é. Ele é tudo que precisamos. Deus, ele é totalmente poderoso. E ele também é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Gente, é tão interessante isso, que Deus, antes da fundação do mundo, antes da fundação da criação de todas as coisas, ele já tinha um propósito para mim e para você. Ele já sabia da nossa existência, porque para Deus não tem passado, presente e futuro. Para ele tudo é. E é mais interessante ainda que em meio a tantas estrelas, bilhões, trilhões, quadrilhões, quinqualhões, sexualhões de estrelas, trilhões e quadrilhões de planetas e várias galáxias, e hoje na humanidade, na Terra, nós temos aí cerca de 6 bilhões, 7 bilhões de habitantes. Ele olha exclusivamente para mim e para você. E ele tem um plano e um projeto específico para todos nós. Plano de paz e não de guerra, e deseja que todos sejam salvos e todos cheguem ao conhecimento da verdade. E é um Deus soberano, que está acima de todas as coisas, que governa todas as coisas. É um Deus que está no comando de tudo. Claro que esse Deus, ele não perde o controle da situação. Claro que Deus, ele não determina tudo, né? A gente não vive num pré-determinismo, mas todas as coisas passam pelo seu crivo. Inclusive, muitas coisas acontecem segundo a vontade permissiva dele. A queda, por exemplo, da humanidade foi vontade permissiva dele.
ser humano escolheu pecar, escolheu desobedecer, e Deus permitiu, porque ele é um Deus bom. Ele é um Deus bom. Deus é bom, mas ele também é justo, ele também é santo. A gente não pode separar os atributos de Deus. Ele é bom, mas ele também é justo, santo, e ele deseja se relacionar conosco. Bom, e o que é a criação para a cosmovisão cristã? A criação é obra da ação de Deus, o qual criou todas as coisas a partir do nada. Gênesis 1:1 vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, trevas havia sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então tudo surgiu através do nada, não teve essa questão de evoluções gradativas, não. Surgiu tudo instantaneamente através da sua palavra, e surgiu essas coisas, ele criou essas coisas a partir do nada. Então opera dentro de uma ordem ou de um sistema de causa e efeito. Então, ele foi criando gradativamente as coisas, e isso foi tendo efeitos posteriores. Mas Deus, ele criou, ele fez, ele criou, e tudo foi feito a partir das suas mãos, ele criou a partir do nada. Bom, e o que é o ser humano para a cosmovisão cristã? Segundo as Escrituras, com base em Gênesis e diversos outros capítulos e livros da Bíblia, que é a revelação especial de Deus, que é a base da nossa cosmovisão, fomos criados, os seres humanos, originalmente bons à imagem e semelhança de Deus. Então, essa foi a criação de Deus. Imagem e semelhança na aparência? Não simplesmente na aparência, porque Deus é espírito, mas os seus atributos comunicáveis, né? Amor, alegria, enfim, inteligência, encontra-se desfigurado por causa do pecado, mas não totalmente destruído. Então, o pecado desconfigurou o ser humano. O ser humano que era bom, ele passou a ser mal, ele passou a fazer as coisas de forma inclinada ao mal. Por quê? Porque agora o direcionamento do ser humano, o seu livre-arbítrio, porque após a queda o ser humano continua tendo livre-arbítrio, porém o livre-arbítrio do ser humano, ele é inclinado a fazer o que é errado. Então, somente através da graça de Deus que convence, que age na vida do ser humano, que convence ele consegue, através dessa ação da graça, se voltar ao seu Criador. Se não fosse por isso, pela graça de Deus atraindo os seres humanos até ele, nós não poderíamos ser restaurados. Mas por isso, o ser humano pode sim ser restaurado através da graça e ação de Deus. E aí entra na questão da ética humana para a cosmovisão cristã. E aí que eu quero entrar num ponto importante nessa aula. Por quê? Porque Deus, como nós aprendemos na aula passada, né, ele se revelou ao ser humano através da revelação geral, coisas criadas, e revelação especial, a sua palavra. Mas nós aprendemos também que o caráter de Deus é o alicerce para a ética humana. Por quê? Porque nós vimos aqui anteriormente que o pecado distorceu toda a percepção humana com relação àquilo que é bom e mal. E aí o pecado, que é mal, leva o ser humano a fazer aquilo que é mal, e Deus é bom. Então, o caráter de Deus é o alicerce para a ética humana. Bondade, verdade, lealdade, justiça, misericórdia, amor, santidade. Então, somente Deus, que é santo, bom, verdadeiro, leal, honesto, justo, misericordioso, ele é um amor verdadeiro, somente ele, que é perfeito, pode estabelecer princípios de conduta para o ser humano caído, que por si só não tem condições de estabelecê-lo. Por isso, que você, cristão, que segue a cosmovisão cristã, precisa entender que somente Deus e a sua palavra, que é a revelação especial, a Bíblia, tem a base de conduta para todos nós. Ninguém é bom por si só. Ninguém pode estabelecer padrões de bondade, de ética, segundo a sua própria natureza, porque a natureza do ser humano é caída. A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapos de imundícia. Ou seja, Deus é que estabeleceu princípios de conduta para o ser humano caído, porque ele não poderia por si só estabelecer.
Isso é o que você precisa entender nessa aula. O mundo prega que cada um cria sua verdade, cada um pode estabelecer seus princípios, que não existe apenas uma verdade. Mas se a verdade parte do ser humano, ela não é perfeita, porque o ser humano é falho, é imperfeito. E ao longo da história da humanidade, ser humano nenhum conseguiu estabelecer isso. Agora, Deus é perfeito. Deus é bom. Deus é justo. Ele é a verdade. Jesus é o caminho, verdade e a vida. A sua palavra, a revelação especial, ela é inspirada, ela é inerrante, infalível. E por isso ela é suficiente, autoridade de fé, regra e prática para regir e dirigir a nossa conduta. Então é através da Bíblia, que é a base da nossa cosmovisão, é que nós teremos princípios para estabelecer a nossa maneira de sentir, pensar, agir, falar e se posicionar. E principalmente o padrão moral de ética para vivermos nesse mundo caído por conta do pecado. E como é a história da cosmovisão cristã? Talvez você está perguntando. A história é linear. É uma sequência de eventos significativos as quais levam ao cumprimento dos propósitos de Deus para a humanidade. Deus não perdeu o controle da história, mesmo que o mal está presente no mundo e muita gente questiona, dizendo que Deus então é o autor do mal, Deus ele permite o mal é a ausência de Deus, o mal entrou na humanidade porque a humanidade escolheu desobedecer a Deus. Então Deus permitiu, porque Deus dotou o ser humano de liberdade de escolha. Nós somos livres em nossas escolhas, mas somos prisioneiros nas consequências delas. É por isso que toda escolha tem uma consequência. E eu quero dar uma base para você tomar uma decisão ao votar. Tomar uma decisão a escolher um candidato, seja, começando lá, vereador, prefeito, senador, enfim, deputado estadual, federal e o presidente da República. Sua escolha é importante. E por isso, que Deus ele continua agindo, nos convencendo, e cabe a nós nos convertermos aí. Então, a história é linear e a gente tem uma sequência de eventos significativos, os quais levam ao cumprimento dos propósitos de Deus para a humanidade. A Bíblia vai dizer em Romanos 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Até mesmo o mal que não foi ocasionado por Deus, que ele permitiu, esse mal também coopera para o cumprimento dos propósitos de Deus. E aí eu coloquei um quadro para vocês entenderem mais ou menos como funcionam algumas cosmovisões. Então, por exemplo, a gente tem um sistema, uma macrocosmovisão, que é a cosmovisão teísta, onde está inserida a cosmovisão cristã. Então, na cosmovisão teísta, Deus ele existe, é infinito e pessoal, criou todas as coisas, sustém tudo sobrenaturalmente. O judaísmo, o islamismo e o cristianismo entram nessa macrovisão, que é uma cosmovisão maior. Mas o cristianismo tem algumas diferenças que chegam até Jesus, que é o cumprimento dos propósitos de Deus para sustentar essa criação. O judaísmo e o islamismo ainda tem algumas coisas diferentes. Mas a gente tem, por exemplo, o deísmo, que crê que Deus existe, mas porém esse Deus está além do universo. É uma visão naturalista do mundo, ele não age sobrenaturalmente. Ou seja, Deus ele até criou, mas ele pegou o trem das 11 e foi dar um passeio e não voltou mais, né? Então a gente tem aí algumas expressões aí dessa cosmovisão. Além disso, a gente tem também o ateísmo, onde não existe nenhum Deus, o universo físico é tudo e tudo é matéria autossuficiente, não precisou de criador, tudo nasceu sozinho, passou a existir sozinho, ninguém precisa sustentar. Por exemplo, a cosmovisão de Karl Marx, que a gente vai entrar na próxima aula, que deu origem ao socialismo e o comunismo, vem dessa linha de pensamento, pouca gente sabe disso. Temos também o panteísmo, que tudo é Deus, Deus é tudo, matéria, pessoa, tudo é Deus, Deus é tudo. E a gente sabe que não é bem assim também. O hinduísmo, o budismo e a ciência cristã creem dessa forma. Temos ainda o paneteísmo, que o universo é o corpo de Deus e sua mente está além do plano. Gente também tem essa ideia meio de doido.
Temos o teísmo finito, que há um Deus. Porém, esse Deus ele é limitado, ele é finito. Ele é o Criador, mas não intervém. Ele é quase que um ser humano um pouquinho mais elevado. Não é isso que nós entendemos na cosmovisão cristã. Além disso, tem o politeísmo, que crê em diversos deuses que influenciam na vida das pessoas, mas esses deuses não são infinitos. Temos os gregos, romanos, né? Até os mormons têm essa visão, né? E neopagãos como Wicca. Amém? Então, meus irmãos, chegamos agora na última parte da nossa aula, né? Já estamos encerrando. Tenho certeza que Deus falou muito aí no seu coração. E eu quero apresentar esse quadro aqui para vocês. É um quadro muito legal, onde eu vou apresentar algumas das cosmovisões que nós temos aí no mundo, algumas das, porque são várias, mas dentro desse emaranhado de cosmovisões, eu quero mostrar qual a nossa cosmovisão, que é a cosmovisão cristã. Então a gente começa aqui. Deus existe? Na cosmovisão cristã, Deus existe. A gente vai seguindo aqui na setinha. Sim, se eu tivesse respondido não sei, não importa ou não, ia cair em outras cosmovisões. Sempre as cosmovisões estão representadas aqui na cor vermelha. Segunda pergunta, né? Já que a gente respondeu sim, a setinha vai dando continuidade. Existe mais de um Deus? Na cosmovisão cristã existe apenas um Deus. Então, não existe mais de um Deus. Se eu tivesse respondido sim, eu seria um politeísta. Vamos continuar. Deus está no controle do mundo agora? Se eu respondesse não, eu poderia ser um deísta. Mas eu vou responder sim, Deus está no controle do mundo agora. Ele não perdeu o controle. Ele continua no controle do mundo. Bom, vou dando continuidade. Deus existe independente do mundo? Se eu tivesse respondido que não, eu seria um panteísta. Mas eu respondo que sim, Deus existe independente do mundo, até porque ele criou o mundo. Né? O mundo é criação dele, segundo a cosmovisão cristã. Vou continuando. Deus está envolvido no mundo? Se eu respondesse não, seria um deísta. Mas sim, Deus está envolvido no mundo. Ele continua sustentando a criação. Então eu vou cair no teísmo, porque nós cremos na existência de um Deus. Mas o teísmo é apenas a primeira, né, da macrovisão, né, da cosmovisão aí, macro, porque nós vamos dar continuidade. Deus pode ser conhecido pessoalmente? A resposta é sim, Deus pode ser conhecido pessoalmente, segundo a cosmovisão cristã. Se eu tivesse respondido não, eu poderia ser aí, talvez, um deísta também, ou um agnóstico, né? Bom, respondi sim. Deus se fez conhecido no mundo através do homem Jesus Cristo? Se eu respondesse não, viria uma outra pergunta. Então, como eu posso conhecer a Deus? Não teríamos resposta, mas Deus, sim, segundo a cosmovisão cristã, pode ser conhecido no mundo através do homem Jesus Cristo. E aí a gente continua. A salvação só pode ser encontrada pela fé na morte e ressurreição de Jesus Cristo? Se eu respondesse não, viria uma pergunta. Então, como eu posso ser salvo? Não teria resposta. Mas a resposta nesse caso, segundo a cosmovisão cristã, é sim. E aí chegamos na cosmovisão cristã, que é a nossa cosmovisão. Bem? Gente, quero concluir dizendo que a igreja, né, que é o corpo de Cristo, ela, no Brasil, vive dias difíceis em todos os sentidos. Por que eu estou dizendo isso? Porque tanto na vida espiritual, social e principalmente teológica, a igreja brasileira está vivendo dias complicadíssimos. E isso leva a um baixo nível espiritual. Mas por que isso está acontecendo? Você deve estar perguntando. Por que, pastor? Porque diversas denominações estão flertando e buscando diálogo com cosmovisões e ideologias políticas essencialmente ateístas e anticristãs. Ou seja, nós cristãos, eu estabeleci na última aula e nessa aula, nós temos uma cosmovisão. Ou seja, a maneira de sentir, pensar, falar, agir, se posicionar e se comportar. A base de todas essas diretrizes é a Bíblia, que é a revelação especial de Deus. Então ela define a nossa maneira de
Pensar, sentir, pensar, falar, agir, se posicionar e, principalmente, né, se comportar. Então, temos ali o manual de fé, regra e prática, para tanto na parte da salvação, na parte de comportamento, enfim. E muitas pessoas estão tentando, ou estão fazendo isso, né, flertando e buscando outras maneiras de pensar, sentir, falar, agir, se posicionar. Eles buscam isso em cosmovisões, ideologias, políticas, muitas das vezes, totalmente ateístas, ou seja, não creem na existência de Deus, e anticristãs. Ser anticristão é ser contra Cristo, ser contra os seus ensinamentos, ser contra a Bíblia e todos os princípios da palavra de Deus. E por isso que a gente está enfrentando um baixo nível espiritual nas igrejas e principalmente com relação à vida espiritual e social, muitas das vezes. Parte de comportamento, de conduta, cristão defendendo coisas que a Bíblia diz são erradas. Sem o reconhecimento da importância da doutrina bíblica para a igreja, não é possível cumprir razoavelmente nossa missão nesse. Então, o ensino das doutrinas bíblicas sistematicamente na igreja é a única maneira de nos livrarmos da apostasia e da apatia que nos cerca. É a única maneira de nos livrarmos aí das cosmovisões seculares que estão tentando entrar dentro da igreja, estão tentando afetar a cosmovisão estabelecida pela Bíblia, que é a revelação especial de Deus, para que os cristãos, os pequenos cristos, pudessem sentir, pensar, agir, falar, se posicionar e se comportar. Então, os ensinos das doutrinas bíblicas sistematicamente na igreja é a única maneira de nos livrarmos dessa apostasia. É o desvio da fé. É sair da cosmovisão cristã para seguir outras cosmovisões. Então, a partir da aula que vem, eu quero apresentar para vocês a cosmovisão da esquerda. E aí, eu vou mostrar nos mínimos detalhes se o cristão ele vota ou não vota em partidos e candidatos da esquerda. Que Deus abençoe intensamente a sua vida. E até a próxima aula, se Deus assim permitir.